pessoas desse site, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o famigerado Roacutan. A gente vai conversar sobre como era a minha pele na adolescência, quando começaram os meus problemas com acne, quais as alternativas que eu usei antes de fazer o uso da isotretinoína, que foram algumas, como a minha pele ficou a partir dessas alternativas, o tratamento em si do Roacutan, como foi que eu cheguei a isso, com quem foi, quanto custou, os produtos que eu usei, como é que foi o tratamento, fez bem, fez mal. Hoje, 2 meses depois do tratamento, como é que tá a minha pele realmente, por baixo da maquiagem, e os produtos que eu tô utilizando no momento, pós-Roacutan. Bem, vamos fazer um recordatório aqui, lembrar de como era a minha pele desde lá do início que eu comecei a ter a pele oleosa, né? Então, quando eu entrei na pré-adolescência, ela começou a soltar um olhinho assim e eu comecei a ter, em alguns pontos do rosto, algumas protuberâncias. Não eram aquelas acnes com pus, sabe? Eram só protuberâncias. Eu comecei a ter no queixo, aí eu parei de ter no queixo e foi pra testa. Depois saiu da testa, era bem estranho isso, mas acontecia. De ano em ano ela mudava de lugar. Depois da testa, veio pra cá nessa parte. E depois disso, eu lembro que eu fui numa dermatologista, ela me passou uns produtinhos. Eu fiz o tratamento por uns 3 meses e sumiu tudo. Depois disso, eu comecei a fazer uso de anticoncepcional. E a gente sabe que com o anticoncepcional, às vezes a pele melhora ainda mais, então é bem difícil, é bem raro uma pessoa que usa anticoncepcional continuar com a acne do jeito que ela tinha antes. Eu comecei com uns 17 anos a tomar, e eu tenho algumas fotos que vão estar passando aqui no vídeo, dessa época que eu tomava o anticoncepcional, como estava a minha pele. Eu raramente usava uma maquiagem muito pesada, geralmente eu usava só rímel, e a base, quando eu usava, era uma base bem aquelas bases fluidas. Então nas fotos dá pra ver bem, eu tenho fotos de novembro, outubro ali de 2017, vai estar passando aqui. E vocês podem ver que a minha pele era bem lisa, ela tinha uma marquinha ou outra bem antiga de alguma acne que tinha passado por ali, mas no geral ela tava bem ok. Depois dessas fotos, no finalzinho de 2017 pro começo de 2018, eu decidi parar de tomar pílula anticoncepcional. Daí começaram alguns problemas, que a gente já sabe que tem essa possibilidade de quem para de tomar a pílula ficar com algumas acnes, entre outras coisas que pode causar o interrompimento da pílula, né? Daí, em fevereiro de 2018, eu lembro que começaram a aparecer algumas acnes pontuais, tá? Então aparecia às vezes uma aqui, aí daqui 2 semanas aparecia uma aqui e eram acnes já purulentas, tá? Não eram só as protuberâncias que eu tinha quando eu era pré-adolescente. E eu pensava que essa questão das acnes não iam durar muito tempo, porque logo em seguida, em março, abril de 2018, eu coloquei o DIU, que é um dispositivo intrauterino contraceptivo. Então eu pensei que substituindo um método contraceptivo por outro, talvez a minha pele voltasse a ser o que ela fosse. Então eu não estava preocupada. Acontece que em julho de 2018, começaram a aparecer mais espinhas do que na época que eu tinha parado com a pílula. E a gente tem uma foto aqui do lado pra vocês verem também como que tava meu rosto, eu tenho aqui no meu celular. Já dava pra ver algumas erupçõezinhas, não tinha pus, mas tinha bastante marquinha assim no meu rosto, o que veio a piorar. Eu tenho uma foto de agosto também que vai estar aparecendo agora, que a pele, assim, ficou num aspecto bem de espinha interna, sabe? A espinha interna, ela era dolorida e ela coçava muito também. A partir desse momento, eu comecei a ver que espinhas coçavam. E essa foto tá ótima, né, pra demonstrar alguma coisa, porque assim, eu tô bem sem nada. Eu tinha acabado de sair do banho nessa foto e eu fiquei bem assustada porque tava bem vermelho. Eu pensei que eu tava chorando de desgosto. Mas não, eu não tava chorando, eu só tava assim meio chocada, porque eu não via minha pele assim há bastante tempo já. Nunca foi de coçar, sabe? De doer as espinhas que eu tinha. Então essas espinhas me incomodaram bastante, foi muito do nada, assim, que começou a ficar desse jeito. Aí passamos por essa fase. Eu comecei uma rotina de skincare, tá? Que eu não tinha antes. Antes eu só lavava o rosto, limpava a maquiagem, nunca dormia com maquiagem. Limpava o rosto, lavava e era isso. Aí eu comecei
com a minha rotina de skincare, pesquisando muito. Eu não cheguei aí numa dermatologista pra procurar uma ajuda, inclusive não façam isso, vão no dermatologista. Aí em janeiro de 2019, eu comecei a usar outro sabonete pro rosto, pra limpar direitinho. Eu comecei a usar argila, que eu não usava, comecei a usar hidratante, esfoliante, que eu nunca usava na minha vida. E a minha pele deu uma melhoradinha, tá? Não sei se foi porque também passou o tempo depois do DIU, mas ela melhorou bastante. E aqui tem uma foto de como ficou minha pele, tava com maquiagem, mas tava melhor. E aí, a partir disso, a oleosidade da minha pele começou a voltar um pouquinho. E aí eu comecei a tentar coisas diferentes, que não só aquela rotina de skincare. Aí por volta da metade de 2019, eu comecei a querer utilizar no meu rosto produtos mais naturais. Então eu fui atrás, pesquisei bastante, e principalmente na internet, né? E eu vi que bastantes meninas. Existe bastantes, para quantitativo. Você vai colocar isso no vídeo, né? Existe sim, tá? Bastantes meninas. Muitas meninas utilizavam alguns produtos específicos, então eu comecei a utilizar óleo essencial de tea tree junto com o óleo vegetal de jojoba, então eu misturava e aplicava nas acnes. O óleo de jojoba às vezes eu utilizava no rosto inteiro. Recomendo? Não recomendo, porque depois eu fui na dermatologista e ela falou que não deveria ser feito isso, tá bom? Então quem fez e deu certo, que bom. Mas dermatologistas não recomendam alguns, tá? E aí, a partir disso, eu tentei várias outras alternativas também. Então, eu usava também óleo de semente de uva, que falavam que era bom. Eu tentei uma dieta sem lactose, mas não surtiu efeito nenhum. Tentei suplementar zinco na alimentação, também não rolou. Tomei óleo de prímula, nada aconteceu. A pele ficou igual, bem acneica. Aí, em outubro de 2019, eu decidi tirar o DIU. Fiquei bem pouquinho com ele. Tirei o DIU, a pele acabou ficando pior ainda. Tem uma foto de outubro, como tava minha pele em outubro. Tava com umas coisinhas só, não tava tão ruim. Tem uma foto de dezembro. Como tava minha pele. Tava bem cheia de marquinhas já, né? A pele. E aí foi nesse momento que eu falei, não, agora eu preciso de um dermatologista. Eu já tentei muito, eu tentei tudo que eu podia tentar. Agora eu vou no dermatologista. Me recusava muito a ir no dermatologista porque eu pensava que eles iam me passar o Roacutan de primeira, não iam tentar nada. E eu tinha bastante medo pelo que as pessoas falavam do medicamento. E por esse receio demorei tanto. Mas aí em dezembro de 2019 eu fui. Quando eu fui no dermatologista, ele me passou um medicamento chamado Vitacid Acne. O Vitacid não melhorou em nada as minhas acnes. Eu fiquei bem frustrada na época, porque eu tava fazendo tratamento bem direitinho, eu fiz por 2 meses. Nada aconteceu. Nisso, em fevereiro, eu fui em um outro dermatologista indicado pela minha tia e ela me passou o Epiduo. O Epiduo, o que ele fez pela minha pele foi que ele deixou ela um pouquinho mais seca, então ela não ficava jorrando tanto óleo, né? E as espinhas não ficavam tão inflamadas, mas eu já tava com muita marca no rosto. E ainda assim elas continuavam umas bolinhas assim, sabe? Elas não ficavam tanto pus e não ficavam doendo tanto, mas elas ainda coçavam. Elas coçavam bastante com os medicamentos que me passaram, tá? Acabando o tempo de tratamento com o Epiduo, eu voltei na dermatologista, ela viu que tinha surtido algum efeito na minha pele, mas não tinha melhorado as acnes. Daí ela disse que a próxima alternativa seria o Roacutan. E me perguntou se ok. E eu já tava assim, tão triste com todo esse processo que demorou anos, né? E a minha pele, cada vez que eu postergava o uso do Roacutan, ficava mais marcada, com mais ferida, ficava mais buraquinho, que eu aceitei fazer o uso do Roacutan. E aí iniciamos o tratamento. Em abril de 2020 eu comecei a fazer todos os exames necessários antes de poder tomar o Roacutan. Minha médica passou exames de sangue, eu levei pra ela e em maio eu comecei o tratamento. A gente iniciou o tratamento com 40 mg por dia, que são 2 comprimidos do medicamento, e assim se estendeu até o final do tratamento. Eu não mudei a dose em nenhum momento, tem pessoas que começam com a dose menor, vai aumentando e depois diminui, mas a minha dose não mudou o tratamento inteiro.
A minha médica pediu o exame de sangue no começo do tratamento, na metade, e no fim agora quem pediu fui eu, o exame de sangue, pra ver se estava tudo bem com o colesterol, e graças a Deus tá tudo bem. E eu anotei aqui, pra lembrar, porque é óbvio que eu não ia lembrar de tudo, os produtos que eu usei durante o tratamento, que foram passados pela minha médica, e outros que não foram passados, mas que eu coloquei no meio da farofa ali. Então, para fazer a limpeza da pele, ela me passou a água micelar da Bioderma. Então eu usava à noite para tirar maquiagem ou sujeira do dia mesmo. O sabonete do rosto que ela me passou foi o Effaclar, de alta tolerância, porque o concentrado ele deixa o rostinho um pouco mais seco. E como o Rokutan já deixa o seu rosto mais sequinho, então é melhor usar o de alta tolerância. Foi o que ela me explicou. E realmente ele não deixa aquele aspecto de repuxando na pele. Os hidratantes que a minha médica passou, ela passou pros lábios, passou pro corpo todo e pro rosto também. Então vamos pro rosto. Ela me passou o Mineral 89 e o Epidrate Calm. Mas eu usava mais o Epidrate Calm, tá bom? Não vou mentir. Eu gostava mais da consistência dele e de como ele deixava a minha pele. Eu sentia que ele ficava mais hidratado do que o Mineral 89 da Vichy. Hidratantes labiais. Ela só falou que eu precisava utilizar hidratantes labiais, que eu ia sentir falta. E desde o primeiro dia que eu tomei o medicamento, eu já comecei a passar. Por isso a minha boca não teve grandes problemas, que nem tem gente que fica com a boca toda cortadinha, com a boca sangrando. Eu não fiquei porque eu passava o tempo inteiro, desde o primeiro dia. Eu passava os hidratantes labiais da Nivea e também os hidratantes labiais da Carmed. O protetor solar que a minha médica me passou foi o da Avene. Ele é específico para peles acneicas, então ele tá aqui. A única coisa que eu não gostava dele é que ele deixava a minha cara toda branca. Mas eu conseguia passar uma maquiagem em cima quando eu ia sair e não me preocupava tanto com isso. Mas ele deixava a pele bem sequinha, não ficava pesada. Ele não me dava acne. Eu tentei utilizar outros protetores solar durante o tratamento, mas eles me apareciam algumas acnes com eles. Então eu parei de utilizar os outros e me mantive com o que ela passou, que era muito bom. Ah, eu esqueci de falar sobre o hidratante corporal, porque a minha pele ela já é bem ressecada, a pele do corpo, principalmente das pernas e dos braços. Então eu tive que usar durante o tratamento inteiro o hidratante da CeraVe. Então às vezes eu utilizava essa versão e às vezes eu utilizava essa versão. E às vezes eu misturava as duas. Eu usava esse hidratante de 2 a 3 vezes no dia. No final do tratamento eu comecei a usar 3 vezes porque minha pele ficou tão ressecada que em alguns lugares ela formava feridas, principalmente na perna. A minha médica também me passou colírio para os olhos. Não sei se eu vou deixar aqui, porque colírio você pode comprar o que for melhor pra você. Ela me passou também um antialérgico pra eu tomar, porque eu tinha questão da alergia na pele. Não vou deixar aqui porque antialérgico nem todo mundo vai precisar. Desde o início do tratamento, eu tomava de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Então eu tomava bastante água. Às vezes era meio chato, mas eu tinha que tomar. Eu ficava bem preocupada com o meu fígado, com os meus rins. Eu ficava preocupada com os meus órgãos. Gente, eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Então eu tomava muita água todo dia. O tratamento durou 7 meses. Foi um tratamento tranquilo. As únicas coisas que eu senti foram o ressecamento da pele, do corpo inteiro, obviamente. O ressecamento do olho, por isso que às vezes eu precisava de colírio, mas eu precisei mais do colírio no começo do tratamento do que da metade pro fim, tá? E eu também utilizava muito óculos de sol, porque a claridade machucava os meus olhos. Eu ficava com ele lacrimejando quando eu tava num ambiente muito claro. E eu lembro que do primeiro pro segundo mês eu tive bastante dor no corpo também. Eu não sei se foi pelo medicamento, mas foi uma coisa que aconteceu. Depois disso, nada mais me incomodou. Chegando no fim dos 7 meses de tratamento, eu tava muito incomodada com o fato de eu não poder pegar sol. Então eu cheguei na dermatologista, os meus resultados já eram muito bons, eu já tava meses e meses sem acne. Eu pedi pra ela, eu falei, por favor, tem como acabar o tratamento? Ela falou, não, mas a gente já ia acabar mesmo, já tá muito bom o resultado da sua pele. E eu não aguentava mais, porque tava muito ressecado, tá? Principalmente a pele do corpo. Já tava começando a formar feridinha mesmo utilizando protetor solar. Então eu pedi pra ela, pelo amor de Deus,
eu não aguento mais. E aí acabou o tratamento, isso faz 2 meses agora. Daí nesse dia da consulta ela me falou que eu deveria voltar depois de 1 mês, porque a oleosidade natural da pele ia voltar um pouco. E ela queria passar um produto mais pra frente pra cuidar dessa questão. E nesse dia ela só me passou hidratante e pediu pra eu continuar com o uso do protetor solar. Utilizei durante esse mês o protetor solar e o hidratante só e continuei com a rotina de limpeza que eu tinha antes. Eu hoje em dia utilizo pra limpar minha pele também um cleansing oil da Bioré. Ele é muito bom e prático. Você passa ali com a pele seca, depois você joga uma água, a maquiagem sai tudo. É maravilhoso. Daí no mês passado eu voltei na dermatologista e ela me passou um gelzinho que se chama Duretix, que serve para o controle da oleosidade. Eu uso ele à noite antes de dormir e sigo utilizando o sabonete que ela me recomendou. Então, além do Effaclar de alta tolerância, ela também me recomendou o Avene, tá aqui, que também é muito bom. Eu acabo utilizando mais o Avene porque eu gosto mais dele. E sigo aí cuidando da minha pele. E aqui nós seguimos com este resultado final, que obviamente tá com base, mas eu vou colocar a foto aqui de como tá minha pele agora. E eu tô muito feliz, apesar de eu ter algumas marquinhas, eu tô muito feliz, porque a minha pele tava me incomodando bastante, doía muito, coçava muito, não adiantava querer esconder a acne, porque ela ficava com aquela... como é que fala? E agora eu tô muito feliz com ela. E é isso. Não gosto de falar assim, eu não sei como terminar vídeo, é péssimo pra mim isso. Então é isso, pessoas. Quem tiver interesse na minha rotina de skincare, em saber como tá a minha pele vários meses depois do Rokutan, a gente vai conversando. Comenta aqui embaixo pra saber se você gostou desse vídeo e o que mais você quer ver. Não esquece de explodir o dedo no like e se inscrever no canal pra continuar assistindo os conteúdos daqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!